Nessa aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o choro do bebê, tá? O choro do bebê é uma das coisas que mais angustiam os pais no início da vida do bebê, né? E nessas situações é comum, às vezes, principalmente em pais de primeira viagem, se angustiar e correr para um pronto-socorro ou ligar para o pediatra, né? Para tentar entender o que está acontecendo, né? Apesar de ainda não falar, o choro do bebê e o próprio bebê nos diz muito sobre o que está acontecendo, a intensidade do choro, se é um choro forte ou fraco ou médio, a temperatura do corpo do bebê, o próprio rosto, né, do bebê, o corpinho, os movimentos do bebezinho, tá? Então, olhar para o bebê, manter a calma e tentar entender o que está acontecendo já é um primeiro passo, tá? Então, primeiramente, se um bebê menor de 1 ano está chorando, alguma coisa está incomodando ele, tá? Então, o bebezinho menor de 1 ano, ele não faz manha, tá? Então, você pode descartar essa hipótese, tá? Então, ele não sabe ainda usar o choro como forma de conseguir alguma coisa, não tem essa capacidade, tá? Então, o bebezinho até 1 ano não faz manha, tá? Então, a primeira causa de choro, assim, que é a mais comum delas, é a fome, né? Então, é a causa mais fácil de descobrir, né? E geralmente o pai associa muito o choro à fome, tá? Leva em consideração, em relação à fome, o tempo ali que ele mamou, tá? Então, faz 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas que o bebê mamou, se ele chorou, provavelmente é de fome. Tá? Então, leva ao peito para saciar a fome do bebezinho. Mas se passou 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos de uma mamada efetiva, depois dos 3 meses, provavelmente não é de fome, tá? Nem sempre que o bebê chora é fome, tá? Então, mesmo que às vezes ele esteja chupando a mãozinha, isso não quer dizer que ele está com fome, tá? Porque ele faz isso de forma reflexa também, tá? Então, até porque ele ainda está na fase oral, até 2 aninhos, ele vai levar muito a mãozinha à boca, o dedinho, e vai fazer isso naturalmente. Isso não quer dizer que ele esteja com fome, tá? Então, leva mais em consideração o tempo ali em relação à mamada, para pensar se aquele choro pode ser fome ou não, tá? Então, nesses primeiros 3 meses, o bebê também tem uma necessidade intensa de sucção, né? O que a gente chama de sucção não nutritiva. Tá? Então, a gente vai saciar essa necessidade de sucção com o seio materno, tá? Vamos evitar de toda forma o uso das chupetas, tá? Para satisfazer essa necessidade de sucção do bebê, tá? Então, até os 3 mesinhos, a gente vai deixar o aleitamento sobre livre demanda. Mesmo depois que ele parou, né, de mamar, enquanto ele não está deglutindo, só está chupando, deixa ali ainda ele chupetar o peito. Tá? Existia antes uma orientação para não deixar o bebê chupetar o peito, mas hoje em dia as fonoaudiólogos, pediatras sabem dessa necessidade do bebezinho de sugar, e aquele bebezinho que não usa a chupeta, ele pode fazer com que a sucção não nutritiva seja feita no seio materno. Tá? Outro motivo que pode fazer com que o bebê chore também é a necessidade do contato, do colo, né? Do contato pele a pele com a mãe, da proximidade da mãe, tá? Então, o colo nunca é demais, tá? O colo não vicia, tá? O colo é excelente, o bebê precisa do colo, do contato pele a pele para se desenvolver, tá? Então, esse contato, o colo é importantíssimo para o desenvolvimento do bebê, tá? Então, até o bebezinho é rechonchudinho, bonitinho, já para a gente ter essa vontade de pegar no colo o bebê, de acalmar o bebê no colo. Tá? Então, também pode ser que esse choro seja a necessidade do colo, do contato pele a pele, tá? Então pega no colo, deixa o máximo de contato pele a pele, né? Fazer carinho, beijinho, falar com calma, né? Para tentar acalmar o bebê,
tá? Então, quanto mais calmo a gente tiver e quanto maior também o contato pele a pele com o bebê, melhor, tá? A gente chama isso do método canguru, né? Então, abrir um pouco a camisa, abrir um pouco a blusa da mãe, fazer o contato do bebezinho, também abrir um pouco a roupinha, fazer um contato pele a pele é super importante, tá? Até o uso dos slings, né, nesses primeiros 3 meses também ajudam com que a mãe consiga ficar mais próxima e poder ter os braços livres, né, para fazer alguma outra atividade, porque até os 3 meses o bebezinho ainda não percebeu que ele se desligou da mãe, tá? Então ele é muito importante esse contato e proximidade com a mãe, tá? Então, se com o colo o bebê não se acalmou, vê se ele não está com frio ou calor, tá? Usa a mãozinha do bebê como parâmetro, tá? Então, se a mãozinha está friazinha, pode ser que seja necessário agasalhar um pouquinho mais o bebê, tá? Quando o bebezinho está com frio, ele chora para acelerar o seu metabolismo e se esquentar, tá? Então, a maior parte de perda de calor pelo bebezinho é pela cabeça, né? Que é uma região muito vascularizada, e pela ausência do cabelo, tá? Então, uma boa forma de esquentar o bebezinho é usar as touquinhas, tá? Vira ela com as costurinhas, se tiver alguma costurinha, para o lado de fora, tá? E coloca ela do avessinho, se houver alguma costurinha, tá? Mas a touquinha ajuda bastante a esquentar o bebezinho, tá? Então, pode ser também uma causa de choro aí o frio, tá? Então, ele acaba chorando para se esquentar, tá? Não é manha, né? É porque ele precisa se esquentar. Também, o colo esquenta, né? Então, muitas vezes a mãe deixa ele no bercinho ou em algum outro lugar, ele sente o frio, chora, pega no colo, esquenta, ele fica mais calminho. Então, para poder ajudar nisso, seria bom esquentar o ambiente que ele vai dormir, tá? Existem bolsas de gel que você pode esquentar no micro-ondas, colocar essa bolsa dentro de um travesseirinho e botar ali perto do ambiente onde a criança vai dormir, para que aquele ambiente fique quentinho também, tá? Além dos métodos normais da touquinha, de colocar mais cobertinha, de deixar aquele ambiente quentinho para ele dormir tranquilo, tá? A temperatura ideal para um bebezinho é em torno de 24 graus, tá? Então, como nós moramos num país tropical, pode usar o ar-condicionado, né? Tomando os cuidados das limpezas periódicas do ar-condicionado e umidificando o ambiente, pode usar o ar-condicionado ali por volta dos 24 graus, né? Adaptando ao seu bebê, pois existem bebezinhos mais calorentos, né? E bebezinhos mais friorentos, né? Então vai usando sempre a mãozinha como parâmetro e vendo e adaptando essa temperatura ali que gira por volta de 24 graus, tá? Quando o bebezinho está com calor, então, ao contrário, ele fica quietinho, porque ele quer diminuir o seu metabolismo para não gerar mais calor, tá? Então, se você perceber que o bebezinho está suadinho ou que ele está muito quietinho, né, que completou ali 2 horas, 3 horas, ele não está acordando, então pode ser que você tenha excedido ali no excesso de calor, tá? Então, a temperatura do corpo do bebezinho é em torno de 36,5, 37,5, tá? E se a gente aquece muito, pode passar de 39 graus, tá? Então, se você perceber que ele está suadinho, né, ou que ele está muito quietinho também por muito tempo, dá uma olhada se você não está cobrindo demais, tá? Pode até aferir a temperatura axilar do bebezinho, né? Se tiver maior que 37,8, tira um pouquinho das roupinhas, tira até a meinha, tira as cobertinhas, espera meia horinha, afere novamente. Se ainda mantiver maior que 37,8, aí sim precisa levar ao pediatra, tá? Mas se for por excesso de roupa, essa temperatura rapidamente ela já vem para a faixa normal, tá? Então, realmente a temperatura também observa, tá? Não se acalmou ainda? Veja se não é a fralda, né? Que muitas vezes o bebezinho quer contar com a fralda suja. Isso não incomoda tanto o bebê, porque nossas fraldas hoje em dia são muito tecnológicas, né? E absorvem muito bem. Mas pode ser que ele precise que troque, tá? Então, às vezes, se ele está soluçando, pode ser uma indicação também que precise trocar a fralda, tá? Então, também pode ser uma causa de choro, tá?
Vê também, olhe para o bebê e vê se não tem uma etiqueta, um cabelo na boca, algo que esteja ali incomodando o bebê, tá? Para tentar entender se pode ser alguma outra causa que esteja causando o choro, tá? Então, a partir daí existem diversas técnicas para tentar acalmar o choro do bebê, né? Então, existe a técnica da bola, também essas bolas de ar grandes, né? A mãe ou o pai pode sentar na bola e fazendo um movimento para cima e para baixo, isso acalma muito o bebezinho também, tá? Também outra técnica seria segurar o bebezinho de bruço, né? Aqui no antebraço, né? E caminhando, fazendo um leve balancinho e fazendo um barulhinho de shh, né? Imitando o barulhinho que ele escutava no útero da mãe. Então vai andando, balançando, fazendo shh, 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 shh. Isso também pode acalmar o seu bebezinho, tá? Também músicas calmas, né? Existem aplicativos hoje em dia que tem esse som do coração que ele escutava do coração da mãe, junto com uma melodia calminha, né? Ajuda. Sair ao ar livre, mostrar o ar livre, conversar com o bebezinho, né? São técnicas que também podem ajudar a acalmar o choro do bebê, tá? Você pode ir alternando todas essas técnicas, vendo qual que dá mais certo para o seu bebê, qual que dá mais certo para aquele momento, tá? Pois entendendo o seu bebê, entendendo o que ele quer, o que ele precisa, porque a única arma dele é o choro, ele só pode chorar quando ele quer alguma coisa, quando ele precisa de alguma coisa, né? Então você entendendo essas características do choro, vendo essas possibilidades que eu falei, você pode conseguir resolver a maioria dos chorinhos na criança, tá? Então respire fundo, mantenha a calma, tá? E tente entender o seu bebê. Logicamente, existem causas patológicas de choro, né, que são as cólicas e o refluxo, né, e que para isso vai ser necessário medicação, vai ser necessário uma consulta com o pediatra, tá? Mas sobre isso daí a gente vai falar na próxima aula, tá? Um abraço e até a próxima aula.